A jornada de um indivíduo rumo à liderança não começa no momento em que ele recebe um título oficial ou assume uma posição de destaque em uma organização. Na verdade, esse caminho é construído silenciosamente ao longo de uma vida inteira, em cada escolha feita, em cada palavra proferida e em cada pensamento cultivado na quietude da mente. Existe uma verdade fundamental que permeia a existência de todos aqueles que se veem na posição de guiar outros. Cada experiência passada, por mais trivial que pareça, serviu como um tijolo na construção da liderança que se manifesta no presente. A liderança, em sua essência mais pura, não é um conceito monolítico ou reservado apenas aos corredores do poder corporativo ou político. Ela se manifesta em múltiplas formas e tamanhos, adaptando-se às necessidades do ambiente e das pessoas envolvidas. Imagine a figura de alguém que, após um longo dia de trabalho, dedica suas noites para organizar um grupo de voluntários em uma causa comunitária. Ou o pai e a mãe que, nos fins de semana, transformam-se nos estrategistas de uma equipe esportiva infantil, equilibrando egos, frustrações e pequenas vitórias. Considere também aquele que decide trilhar o caminho solitário e incerto de abrir sua própria startup, sendo, ao mesmo tempo, o visionário e o executor de todas as tarefas. Em todos esses cenários, a essência do comando e da inspiração é a mesma. A arte de motivar um filho em um ambiente familiar não está, em termos fundamentais, tão distante das competências exigidas de um membro de um conselho executivo em uma das maiores potências empresariais do planeta. Liderança é, acima de tudo, a capacidade de influenciar positivamente o curso dos eventos através das pessoas. Entretanto, o mundo contemporâneo clama por lideranças mais eficazes e conscientes, pois a ausência delas é sentida em todos os estratos da sociedade. Observa-se em diversas partes do globo governos que lutam exaustivamente para encontrar um foco claro, falhando não apenas em liderar suas nações e comunidades, mas muitas vezes demonstrando uma incapacidade crônica de gerir a si mesmos. Essa instabilidade reflete-se em mandatos interrompidos e em uma sensação generalizada de desorientação. No setor privado, empresas de todos os portes enfrentam um mar de complexidade e uma concorrência feroz, onde equipes gerenciais parecem constantemente afogadas em desafios que superam sua preparação atual. Onde quer que se olhe, há uma lacuna a ser preenchida por aqueles que possuem a coragem de assumir a responsabilidade e a sabedoria para guiar o grupo. A necessidade de excelência na liderança estende-se até mesmo aos campos esportivos, onde a falta de consistência leva a trocas incessantes de treinadores, e ao setor público, onde a escassez de recursos e a gestão ineficiente colocam sistemas vitais, como educação e saúde, em estados de colapso iminente. Até mesmo dentro de instituições que deveriam ser pilares de integridade, como organizações religiosas ou a própria unidade familiar, escândalos e conflitos constantes revelam os danos profundos causados por uma condução fraca ou mal intencionada. Diante desse cenário, surge a pergunta inevitável: o que diferencia aqueles que conseguem navegar por essas tempestades com sucesso daqueles que sucumbem ao caos? Muitas vezes, ao pensar em lideranças bem-sucedidas, a mente tende a buscar figuras de renome internacional, nomes que figuram em capas de revistas de negócios ou que comandam impérios globais no continente americano ou na Europa. No entanto, o verdadeiro exemplo de sucesso pode estar muito mais próximo, personificado em um antigo coordenador pedagógico, no síndico dedicado de um edifício ou em um sócio que mantém a calma sob pressão extrema. O que todos esses perfis compartilham é o fato de serem exemplos vivos de que a liderança pode ser aprendida, refinada e aprimorada. Contudo, há um obstáculo invisível que impede muitos de alcançarem seu potencial pleno: a incapacidade de utilizar todas as ferramentas de seu próprio arsenal psicológico e emocional. A grande maioria das pessoas que ocupa cargos de gestão ou influência possui habilidades e vantagens que permanecem subutilizadas, enquanto se apegam a fraquezas que funcionam como âncoras, impedindo o progresso. O sucesso na liderança exige, portanto, um tempo sagrado de autorreflexão. É necessário ponderar sobre como se deseja crescer, como se pretende desenvolver os seguidores e, principalmente, qual legado se deseja deixar para aqueles que foram liderados. Mas para que esse crescimento ocorra, é preciso enfrentar um inimigo sutil e persistente que habita as dobras da percepção humana, um inimigo que distorce a realidade e nubla o julgamento, fazendo com que o líder veja apenas o que deseja ver, em vez do que realmente está diante de seus olhos. Esse é o ponto de partida para uma transformação profunda.
O ambiente em que os líderes operam hoje é caracterizado por uma volatilidade sem precedentes e uma complexidade que desafia a lógica linear. No cotidiano frenético de escritórios e centros de decisão, a clareza tornou-se um artigo de luxo. As horas são consumidas por caixas de entrada que transbordam com e-mails urgentes e agendas que não permitem sequer um momento de respiro entre uma reunião e outra. Nesse turbilhão de demandas, a capacidade de analisar, verificar e avaliar dados de forma precisa torna-se uma tarefa hercúlea. O tempo, esse recurso finito e precioso, parece insuficiente para permitir a profundidade necessária a uma análise justa dos fatos. É nesse cenário de pressa e sobrecarga que os erros de julgamento encontram terreno fértil para florescer. A crença de que ser meticuloso é suficiente para garantir decisões corretas é uma ilusão perigosa. Mesmo o líder mais detalhista e dedicado corre o risco constante de chegar a conclusões equivocadas. Isso ocorre porque o cérebro humano, em sua tentativa de economizar energia e processar informações rapidamente, utiliza atalhos mentais que frequentemente nos levam para longe da verdade factual. Nós raramente enxergamos as verdades em sua plenitude. Em vez disso, somos seduzidos por uma visão distorcida e parcial dos acontecimentos. Essa distorção é como uma lente embaçada que altera as cores e as formas do mundo real, levando a decisões que podem ter consequências devastadoras para uma equipe ou organização. Considere o caso de um novo colaborador que acaba de ingressar em uma equipe na região de origem. Durante sua primeira semana, ele se comporta de maneira extremamente franca, aberta e proativa. Para um líder apressado, é tentador formar imediatamente uma opinião sólida de que essa pessoa será sempre confiável e produtiva. Esse é um julgamento baseado em uma amostra minúscula de comportamento, mas que tende a se cristalizar como uma verdade absoluta na mente do gestor. O perigo reside na extrapolação. Assume-se que um único traço positivo observado em um contexto limitado garante resultados futuros consistentes. Ignora-se assim a singularidade de cada situação e a complexidade inerente ao comportamento humano ao longo do tempo. Outro cenário comum de conflito interno e interpessoal surge quando um líder discorda veementemente de uma decisão estratégica tomada por sua organização, como o desenvolvimento de um novo produto ou serviço. Em vez de manter a neutralidade necessária para avaliar o progresso da iniciativa, o indivíduo passa a dedicar uma quantidade desproporcional de energia, buscando evidências que confirmem sua suspeita inicial de que o projeto fracassará. Quando inevitavelmente surge qualquer obstáculo ou prova de insucesso, ele sente uma satisfação amarga ao dizer aos outros que já sabia o que aconteceria. Esse comportamento revela um fechamento para a realidade, onde o desejo de estar certo supera o objetivo comum de alcançar o sucesso organizacional. A tensão também se manifesta de forma aguda quando um membro da equipe enfrenta dificuldades para concluir uma tarefa essencial. Em vez de assumir a responsabilidade por suas falhas ou pela falta de competência técnica, o colaborador aponta o dedo para os colegas, alegando que as circunstâncias externas ou a falta de apoio alheio foram os únicos culpados. Quando o líder não possui a clareza necessária para identificar esse padrão, ele se torna refém de uma narrativa falsa que impede o aprendizado e a correção de rumos. A incapacidade de olhar para si mesmo e reconhecer a própria parcela de culpa é uma barreira intransponível para o desenvolvimento de qualquer profissional. Essas situações ilustram como a liderança é constantemente testada por filtros mentais que distorcem a percepção do ambiente. A confiança excessiva no próprio otimismo ou a entrega total a um pessimismo paralisante pode fazer com que toda uma equipe veja a realidade através de uma perspectiva única e enviesada. Enquanto um líder otimista demais pode ignorar riscos óbvios em um projeto, um pessimista pode sufocar a inovação por medo de falhas que talvez nunca ocorram. O desafio, portanto, não é apenas gerenciar os outros, mas gerenciar a própria mente e os processos de pensamento que ditam como a realidade é interpretada. Sem essa consciência, o líder permanece caminhando às cegas, acreditando piamente que possui uma visão clara do horizonte, enquanto se aproxima perigosamente de um abismo invisível. Ao aprofundar a análise sobre como os processos mentais podem trair a liderança, torna-se evidente que existem padrões comportamentais que se repetem em diferentes contextos, seja em grandes corporações na Europa ou em pequenas iniciativas na América Latina. Um dos fenômenos mais insidiosos é o chamado efeito halo. Ele ocorre quando permitimos que uma única característica positiva ou um resultado bem-sucedido ilumine de forma desproporcional toda a nossa percepção sobre uma pessoa ou uma estratégia.
Se um indivíduo é carismático ou teve um desempenho brilhante em uma tarefa específica, o líder tende a assumir automaticamente que ele será excelente em todas as outras áreas. Essa visão simplista cega para as limitações naturais que todos possuem e impede uma alocação eficiente de talentos baseada na realidade das competências e não na aura de uma impressão inicial. Paralelamente a isso, o viés de confirmação atua como uma espécie de filtro de segurança para o ego. É a tendência humana de buscar, interpretar e valorizar apenas as informações que corroboram crenças pré-existentes, enquanto se descarta ou ignora sumariamente qualquer dado que as contradiga. Para um líder, isso é catastrófico. Quando alguém está convencido de que uma ideia é a única correta, sua mente torna-se impermeável a críticas construtivas ou a evidências de que o mercado mudou. Esse isolamento intelectual cria uma bolha onde o erro é perpetuado em nome da manutenção de uma autoimagem de infalibilidade. A relutância em admitir que se pode estar errado fecha as portas para a inovação e para a adaptação necessária em tempos de crise. Paralelamente a isso, o viés de confirmação atua como uma espécie de filtro de segurança para o ego. É a tendência humana de buscar, interpretar e valorizar apenas as informações que corroboram crenças pré-existentes, enquanto se descarta ou ignora sumariamente qualquer dado que as contradiga. Para um líder, isso é catastrófico. Quando alguém está convencido de que uma ideia é a única correta, sua mente torna-se impermeável a críticas construtivas ou a evidências de que o mercado mudou. Esse isolamento intelectual cria uma bolha onde o erro é perpetuado em nome da manutenção de uma realidade exata. A relutância em admitir que se pode estar errado fecha as portas para a inovação e para a adaptação necessária em tempos de crise. Paralelamente a isso, o viés de confirmação atua como uma espécie de filtro de segurança para o ego. É a tendência humana de buscar, interpretarmos e valorizar apenas as informações que corroboram crenças pré-existentes, enquanto se descarta ou ignora sumariamente qualquer dado que as contradiga. Para um líder, isso é catastrófico. Quando alguém está convencido de que uma ideia é a única correta, sua mente torna-se impermeável a críticas construtivas ou a evidências de que o mercado mudou. Esse isolamento intelectual cria uma bolha onde o erro é perpetuado em nome da manutenção de uma realidade exata. A relutância em admitir que se pode estar errado fecha as portas para a inovação e para a adaptação necessária em tempos de crise. Paralelamente a isso, o viés de confirmação atua como uma espécie de filtro de segurança para o ego. É a tendência humana de buscar, interpretar e valorizar apenas as informações que corroboram crenças pré-existentes, enquanto se descarta ou ignora sumariamente qualquer dado que as contradiga. Para um líder, isso é catastrófico. Quando alguém está convencido de que uma ideia é a única correta, sua mente torna-se impermeável a críticas construtivas ou a evidências de que o mercado mudou. Esse isolamento intelectual cria uma bolha onde o erro é perpetuado em nome da manutenção de uma autoimagem de infalibilidade. A relutância em admitir que se pode estar errado fecha as portas para a inovação e para a adaptação necessária em tempos de crise. Paralelamente a isso, o viés de confirmação atua como uma espécie de filtro de segurança para o ego. É a tendência humana de buscar, interpretar os vieses, torna-se estático, repetindo os mesmos erros enquanto espera resultados diferentes. A polarização entre o otimismo e o pessimismo extremos também desempenham um papel crucial na distorção da realidade. Há líderes que vivem em um estado de otimismo inabalável, acreditando que a equipe sempre concluirá as tarefas a tempo, independentemente da complexidade ou dos obstáculos imprevistos. Embora o entusiasmo seja contagioso, quando ele ignora a viabilidade prática, transforma-se em uma fonte de estresse e desmotivação para os liderados, que se sentem pressionados por metas irreais. Por outro lado, o pessimismo crônico pode agir como uma névoa que apaga qualquer lampejo de oportunidade. Se um líder acredita que a equipe é inerentemente lenta ou incapaz, ele acabará criando um ambiente de baixa expectativa, que se torna uma profecia autorrealizável. Essas armadilhas mentais não são meras curiosidades teóricas, elas moldam o destino de organizações inteiras. Quando o pensamento é guiado por esses vieses, a comunicação dentro da equipe torna-se truncada e baseada em suposições, não em fatos.
O diálogo honesto é substituído por jogos de culpa ou por uma concordância superficial que esconde discordâncias profundas. O ambiente de trabalho perde sua vitalidade criativa, tornando-se um palco onde cada um desempenha um papel para proteger sua própria imagem, em vez de colaborar para um objetivo maior. A percepção da realidade torna-se fragmentada e o líder, que deveria ser o farol de clareza, acaba por contribuir para a neblina que envolve o grupo. A compreensão profunda desses mecanismos é o primeiro passo para a libertação. É necessário desenvolver uma vigilância constante sobre as próprias reações automáticas. Ao notar que se está defendendo uma ideia com unhas e dentes, ou que se está culpando prontamente um fator externo por um revés, o líder deve fazer uma pausa. Essa pausa é o espaço onde a consciência pode emergir, permitindo que se questione: estou vendo a realidade como ela é, ou estou apenas protegendo a minha visão dos fatos? Somente através dessa investigação rigorosa e honesta é que se pode começar a desmantelar as distorções que impedem uma liderança verdadeiramente eficaz e inspiradora. Um dos momentos mais críticos e dramáticos na vida de qualquer pessoa que detém o poder de decisão é o confronto com a chamada falácia do custo irrecuperável. Imagine um cenário onde uma liderança investiu anos de trabalho, quantias vultosas de capital e, talvez o mais importante, uma parcela imensa de sua credibilidade pessoal na abertura de uma subsidiária em um mercado distante, talvez em outro ponto do continente americano ou na Europa. Com o passar do tempo, todos os indicadores começam a mostrar que o investimento foi um erro, o prejuízo é contínuo e a viabilidade do negócio é inexistente. No entanto, em vez de encerrar as atividades e aceitar a perda, o líder decide injetar ainda mais recursos, movido pela incapacidade emocional de admitir a derrota. Esse é o ponto de ruptura, onde o ego sobrepõe-se à razão. A falácia do custo irrecuperável é a tendência de continuar um empreendimento apenas porque já se investiu muito nele, ignorando que o investimento passado não pode ser recuperado e que o futuro exige uma nova direção. Admitir o erro significa, para muitos, admitir uma falha de caráter ou de competência, e essa perspectiva é insuportável. Assim, o líder arrasta sua equipe e sua organização para um buraco ainda mais profundo, tudo para evitar o desconforto momentâneo de confessar um equívoco. É uma revelação dolorosa perceber que a persistência, muitas vezes vista como uma virtude, pode transformar-se em teimosia cega quando desprovida de autocrítica. Somando-se a essa pressão individual, existe a força gravitacional do efeito manada, também conhecido como pensamento coletivo. Frequentemente, uma equipe inteira pode ser levada a implementar um sistema complexo ou adotar uma nova estratégia apenas porque observaram que outros departamentos ou empresas do setor fizeram o mesmo. O medo de ficar para trás ou o desejo de pertencer ao grupo dominante faz com que o senso crítico seja deixado de lado. Se todos estão fazendo, deve haver um benefício, pensa-se. No entanto, agir por imitação sem avaliar se a solução atende às necessidades específicas do contexto local é uma receita para o desperdício de energia. O líder que se deixa levar pelo clamor da multidão renuncia à sua função primordial de pensar de forma independente e estratégica. Ainda há outra armadilha sutil que costuma surgir após uma grande vitória: o viés de resultado. Quando uma proposta é aceita por um cliente importante ou um projeto é concluído com sucesso, existe uma tendência humana de simplificar as razões dessa conquista. Se, por exemplo, um contrato foi assinado após uma apresentação com um formato específico de tarifas, o líder pode decidir que aquele formato é a fórmula mágica para todos os sucessos futuros. Ele ignora que o sucesso pode ter ocorrido apesar daquele formato, e não por causa dele. Talvez tenha sido a conjuntura econômica, a necessidade urgente do cliente ou simplesmente uma dose de sorte. Ao cristalizar uma prática baseada em uma visão simplista do passado, o líder torna-se rígido e vulnerável a mudanças bruscas no cenário. Essas revelações apontam para uma verdade incômoda. A realidade é muito mais fluida e menos controlável do que gostaríamos de acreditar. O ponto de virada na trajetória de um líder ocorre quando ele aceita que o sucesso não é uma linha reta e que o fracasso não é um veredito final, mas sim uma fonte rica de dados. A capacidade de recuar, respirar e olhar para o tabuleiro sobre múltiplos ângulos
é o que separa o gestor comum do líder visionário. É preciso ter a coragem de questionar as próprias hipóteses, mesmo aquelas que trouxeram recompensas no passado. A manutenção de uma mente aberta não é um sinal de fraqueza ou indecisão, mas sim a prova de uma inteligência adaptativa superior. Quando essas distorções são finalmente expostas, o impacto emocional é profundo. É como se um véu fosse removido, revelando todas as vezes em que se agiu por medo, por orgulho ou por pura inércia mental. No entanto, essa clareza, embora inicialmente desconfortável, é o que permite uma transformação real. O líder começa a entender que sua principal ferramenta de trabalho não é o plano de negócios ou a planilha financeira, mas sim sua própria capacidade de discernimento. Ao desvendar os fios invisíveis dos pensamentos enviesados, ele ganha a liberdade de agir com base no que é verdadeiramente necessário para o bem comum, e não para a satisfação do seu próprio ego ou para a conformidade com o grupo. Após a tempestade das revelações e o reconhecimento das próprias falhas cognitivas, inicia-se um período de resolução e reajuste. A liderança que emerge desse processo não é mais a mesma. Ela é mais silenciosa, mais observadora e, fundamentalmente, mais humilde. O aprendizado com os erros, tanto os próprios quanto os dos outros, torna-se uma prática diária e não apenas uma obrigação ocasional. Entender como o pensamento enviesado atrapalha a capacidade de julgamento permite que o indivíduo comece a criar salvaguardas mentais. Ele passa a buscar ativamente o contraditório, incentivando sua equipe a questionar decisões e a apontar falhas antes que elas se tornem irreversíveis. A resolução desse conflito interno traz consigo uma transformação externa visível. O ambiente de trabalho, antes saturado por certezas absolutas e jogos de defesa, começa a se tornar um espaço de experimentação e aprendizado contínuo. Ao aceitar como normal o fato de que ele ou sua equipe podem cometer erros, o líder remove o peso da perfeição das costas de seus liderados. Isso gera uma atmosfera de segurança psicológica, onde as pessoas se sentem encorajadas a reportar problemas reais, em vez de escondê-los sob camadas de justificativas. A transparência torna-se a nova norma, e a eficiência aumenta justamente porque os problemas são tratados em sua origem, sem os desvios causados pelos vieses. Nesta fase de aftermath, o líder aprende a valorizar a singularidade de cada situação. Aquele colaborador que pareceu brilhante na primeira semana, agora é avaliado por uma trajetória longa e consistente. A estratégia que funcionou no passado é testada rigorosamente contra os desafios do presente, sem a presunção de que o sucesso se repetirá automaticamente. Há um abandono gradual daquelas fórmulas prontas que prometiam resultados fáceis. A liderança torna-se uma arte de discernimento, onde cada decisão é tomada após uma análise cuidadosa de múltiplos ângulos e perspectivas. O foco desloca-se do "eu estou certo" para o que é o certo a se fazer. As consequências dessa mudança são profundas e duradouras. A equipe passa a confiar mais em um líder que demonstra vulnerabilidade e disposição para mudar de ideia diante de fatos novos. Essa confiança é o combustível que permite atravessar períodos de incerteza com resiliência. Além disso, a capacidade de identificar a falácia do custo irrecuperável permite que a organização redirecione seus recursos de forma muito mais inteligente, parando de jogar dinheiro bom em cima de dinheiro ruim e focando no que realmente tem potencial de crescimento. A liderança liberta-se das amarras do passado e ganha agilidade para navegar no complexo cenário global contemporâneo. A transformação interna também se reflete em uma calma maior diante da pressão. Quando se entende que os sentimentos de otimismo ou pessimismo são apenas estados mentais temporários, é possível manter o equilíbrio emocional mesmo quando as circunstâncias são adversas. O líder torna-se o ponto de estabilidade no meio da volatilidade organizacional. Ele não se deixa levar pelo efeito manada, tendo firmeza necessária para manter o curso quando todos os outros estão agindo por impulso, e a sabedoria para mudar o rumo quando a direção atual prova ser equivocada. Esse amadurecimento é o fruto amargo, porém necessário, de confrontar as próprias distorções. Em última análise, a resolução que surge da consciência dos pensamentos enviesados é a descoberta de que a liderança de sucesso é um processo de autodesenvolvimento que nunca termina. Não se trata de alcançar um estado de perfeição onde não se comete mais erros, mas sim de desenvolver a agudeza mental para reconhecê-los rapidamente e a integridade de caráter para corrigi-los. O líder transformado aprende a recuar um passo, a manter a mente aberta e a refletir sobre os diversos ângulos de cada questão. Ele torna-se um guardião da verdade factual, protegendo a si mesmo e ao seu grupo das ilusões que o ego e o cansaço frequentemente tentam impor.
Ao contemplar a vasta tapeçaria da liderança, percebe-se que as maiores vitórias não são conquistadas nos mercados externos, mas nas câmaras silenciosas da própria mente. A jornada que começou com a análise das distrações cotidianas e das pressões de um mundo volátil, culmina em uma compreensão profunda da natureza humana. Ser um líder de sucesso é, antes de tudo, ser um mestre da própria percepção. É compreender que a realidade é frequentemente um mosaico de perspectivas e que a verdade absoluta é um horizonte que buscamos, mas que raramente alcançamos plenamente. A sabedoria reside na busca constante por essa clareza, apesar das limitações que nossos próprios cérebros nos impõem. O fechamento dessa reflexão nos leva à essência do que significa guiar outros. Liderar não é apenas possuir um conjunto de ferramentas ou habilidades técnicas, é possuir a disposição de olhar para o espelho e questionar cada certeza. As lições aprendidas sobre o efeito halo, o viés de confirmação, a falácia do custo irrecuperável e tantos outros atalhos mentais servem como um lembrete de nossa falibilidade. Mas longe de ser um motivo para desânimo, esse reconhecimento é a base para uma liderança autêntica e poderosa. Somente quem sabe que pode estar errado tem a capacidade de estar verdadeiramente certo quando mais importa. No dia a dia, seja na gestão de uma família, de um projeto comunitário ou de uma grande organização em qualquer continente, a aplicação prática dessa consciência traduz-se em uma liderança que escuta mais do que fala. É uma liderança que valoriza o pensamento divergente, que não se sente ameaçada por críticas e que possui a humildade de admitir que o caminho planejado precisa ser alterado. Ao cultivar uma mente aberta e refletir sobre todos os aspectos e ângulos de uma situação, o indivíduo torna-se um porto seguro para aqueles que o seguem. Ele cria um legado de discernimento e sabedoria que transcende os resultados financeiros ou as metas alcançadas. O impacto dessa postura vai além do imediato. Líderes que superam seus pensamentos enviesados inspiram uma nova geração de gestores a agir com maior integridade e clareza. Eles provam que a verdadeira força não está na imposição da vontade, mas na capacidade de alinhar a ação com a realidade. Ao aceitar a possibilidade de erro como parte normal do processo, eles transformam o fracasso de um evento catastrófico em uma oportunidade valiosa de crescimento. Essa mudança de paradigma é o que permite que as sociedades e as organizações evoluam de forma sustentável e ética, enfrentando os desafios complexos do futuro com uma inteligência coletiva fortalecida. A lição final que permanece é simples, porém transformadora. A liderança começa dentro de cada um. Cada pensamento, ação e palavra ao longo da vida prepararam o terreno para o que se é hoje. Mas é a consciência do presente que define para onde se irá amanhã. Ao despir-se das distorções do ego e das armadilhas da mente, o líder encontra uma clareza que ilumina não apenas o seu próprio caminho, mas também o de todos que dependem de sua orientação. A excelência na liderança não é um destino a ser alcançado, mas uma forma de caminhar pelo mundo, caracterizada pela vigilância, pela abertura e pela busca incessante pela verdade.